Bem-vindos, pessoal. A gente vai começar uma aula aqui de uma maneira diferente hoje, fazer demonstração de um trabalho prático de pintura de paisagem para dar prosseguimento ao nosso programa, agora de forma virtual. Aí preparei uma aula aqui para vocês, enviei uma imagem de paisagem de cachoeira, enviei para vocês vão receber essa imagem e aí o procedimento eu vou fazendo aqui e vocês vão acompanhando comigo, ok? Eu imprimi a minha foto, eu gosto de ter o modelo físico em mãos, eu acho que é mais fácil para estar observando os detalhes, para fazer as medidas. E nesse caso eu dividi a imagem em 3 partes por 3, tá? A tela que eu vou usar aqui é de maior proporção para que vocês possam estar enxergando o que eu vou estar fazendo, porque na 40x50, que foi a que eu pedi para vocês, fica muito pequeno e os detalhes vocês não vão conseguir ver pela filmagem. Então eu fiz um teste com a 40x50, achei que não ficou interessante, aí troquei na mesma proporção a tela para um tamanho maior, que é 80x1, tá bem? Para vocês poderem ver o procedimento com mais clareza. Eu vou partir do princípio, como sempre, como em sala de aula. Nós vamos fazer a divisão dos quadros na imagem e na tela, proporcionalmente. Então, nós vamos dividir em 3 partes na largura por 3 partes na altura. Eu fiz o mesmo procedimento aqui na tela. As linhas guias estão aqui, eu dividi, ok? Estou seguindo o mesmo procedimento que vocês fazem em sala de aula, para a gente estar fazendo o esboço. O primeiro passo é a gente estar apagando essas linhas guias, para depois não ter trabalho para cobrir quando vier a camada de tinta. Vamos tirar as linhas guias e vamos fazer um bistre, vamos fazer uma primeira marcação de todo o esboço, para depois a gente iniciar a pintura, tá ok? Eu vou afastar um pouquinho a câmera para que vocês possam ver o procedimento. As tintas que eu estarei usando são as mesmas que vocês usam em sala. Estou com uma paleta bem restrita para não pedir cores diferentes. Vamos trabalhar com uma paleta pequena até de cores e vai ficar bem interessante. Escolhi esse tema por acreditar que vocês não fizeram ainda a cachoeira e a gente tem bastante plano, tem textura, vai dar para trabalhar bastante pinceladas variadas, uso de espátula, uma névoa lá no fundo. Eu espero que vocês gostem, ok? Vou iniciar o procedimento então. Nós vamos começar apagando as linhas guias. Para que não fiquem as marcas. Eu sempre utilizo um pincel mais grosso e bem macio, tipo uma trincha assim, ó, que fica mais fácil para a gente limpar o pozinho da borracha, sem borrar o grafite do esboço. O esboço também é interessante a gente estar fazendo bem levinho, para também não alterar as cores na mistura. Estamos tirando aqui as linhas guias. Já vou passar o pincelzinho para tirar o excesso de borracha. E esse esboço eu fiz de uma maneira bem simplificada. Eu trabalhei sem muitos detalhes. Na área que temos vegetação, eu não coloquei as plantinhas
os matinhos, não coloquei nada. Eu deixei o espaço em branco, que são as laterais. Por quê? Porque primeiro a gente vai jogar uma base mais escura, para depois a gente vir fazendo o volume. Esse volume a gente vai trabalhar com a cor mais iluminada, então não tem por que desenhar, porque vai cobrir todo o espaço, certo? Espero que todos estejam bem felizes de estarem produzindo nesse novo formato de aula também. Até a gente poder retornar, tá junto. Tirei o pozinho, belezinha? Tirei o pozinho e nós vamos começar a fazer a marcação do esboço. O que eu sugiro? Que a gente trabalhe com um pouquinho do secante de cobalto. Por quê? Eu quero uma misturinha bem ralinha, só para fazer os desenhos. Nessa misturinha ralinha, é só para marcar e depois a gente vem com a tinta por cima. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já expliquei isso. O secante de cobalto a gente tem que trabalhar com bastante cuidado, não usar muito. Mas o pior problema seria se a gente trabalhasse com o secante depois que usasse o óleo. Por isso a gente chama gordo sobre o magro, lembra? Então o óleo gordinho vem sobre o magro, que é o secante. Por que ele é magro? Porque ele não tem plasticidade. Ele é sequinho, ele dilui, ele quebra a partícula do óleo. Ele quebra e deixa ela bem diluída e seca, certo? O óleo de linhaça, a plasticidade dele é grande. Por ele ser oleoso, ele deixa a tinta, ela vai secando e ela vai acompanhando o movimento. Então, por isso nós vamos usar o secante de cobalto. Até porque ele prepara para a gente vir depois, na segunda camada, sem ter que esperar muito. Se a gente usar o óleo logo no começo, a gente vai ter que esperar bastante para conseguir vir com outra camada e outra camada. Como eu prefiro trabalhar um pouco mais rápido, eu sugiro que a gente faça a primeira camada usando o secante de cobalto e não usando o óleo de linhaça, tá bem? Então já coloquei aqui no meu recipiente. Eu vou usar para fazer esse bistre, que seria essa primeiro traçado, eu vou usar o gris, tintinha gato preto, vou usar o gris de pene, mas aí vocês podem falar: ai, professora, não tenho o gris de pene. Não tem problema, a gente pode fazer o gris se quiser. O gris a gente pode usar um azul bem escuro, pode ser azul ultramar, azul da Prússia, e pôr um pinguinho de preto, mas é aquela pontinha, lembra? Quase nada de preto. E branco, a gente vai conseguir fazer o gris. Então, preto, um azul da Prússia e um branco, ou um preto, um azul ultramar escuro e um branco, ou um azul fitalo, ele é um pouco acesinho. Melhor seriam os mais escuros. E um tiquinho de preto, bem pouquinho, tá? Então nós vamos pegar um pincelzinho. Eu vou pegar uma trinchinha fina, eu gosto de trabalhar com trincha, mas quem quiser usar pincel redondo pode ficar à vontade, tá? Eu vou dar uma molhadinha no secante de cobalto e vou diluir um pouquinho aqui para fazer um cinza aqui, ó. Tá? Eu pus um pouquinho de branco só para não ficar aquela coisa muito escura, muito quase negro. E aí eu venho marcando os traços. Não precisa fazer a folhagem ainda, que a gente vai fazer o céu primeiro. O céu vem primeiro, lembra o último plano? Então a gente vai vir com o céu primeiro e depois a gente vem trabalhando. Então, o que eu vou ressaltar aqui? Alguns traços, algumas folhagens. Eu gosto de pincel
não gosto muito de pincel durinho, sabe? Eu trabalho com um pincel mais... Eu não gosto de pincel macio, desculpa. Eu gosto de trabalhar com um pincel mais seco, mais duro. Por isso que ele tá fazendo esse barulhinho, não sei se vocês conseguem ouvir aí. Mas enfim. Aí a gente vem marcando algumas coisas importantes aqui. Pode ver que essa marcação, ela é muito sem detalhamento, ok? Então a gente vem aqui, ó, quase como um aguadão mesmo. Tem um tronquinho ali meio... Aqui vem vegetação, só vou marcar, porque depois a gente vai estar trabalhando essa área com detalhe. Tem uma plantinha aqui. Aqui a vegetação. Se eu quiser pegar um pincel redondo para fazer os detalhes, também posso. Por exemplo, se tem as pedras menores aqui, a gente tá marcando. Eu vou estar fazendo aqui, ó, um pincelzinho mais fino, um pouco mais macio. Primeira etapa feita, só marcado. Agora a gente vai olhar na imagem e vamos começar a fazer a marcação da área de sombra. Aguadinho mesmo, bem solto. Não é nada detalhado por enquanto, os detalhes vêm depois, tá bem? A gente tem que observar as áreas de sombra, ó, aqui, ó, tudo isso aqui que vem de vegetação, vem por cima de um escuro, tá vendo? Aqui também, ó, bastante escuro. Então, nós temos que primeiro fazer essa base bem escura, para depois vir com a luz por cima. Essa área aqui de trás, de vegetação mais clara, nós precisamos ter o céu antes, para depois a gente conseguir vir com ela mais clarinha aqui por cima. Então, a gente vai começar com essa base do céu, porque ele tem alguns momentos que ele dá uma vazada por entre a vegetação. Então, nós viremos com o céu nessa área. Vamos marcar os escuros, que são essas áreas aqui, e as sombras das pedras, ok? Por enquanto, vamos marcando isso.
Bom, pessoal, até aqui nós só marcamos o céu e percorremos o caminho da água para a gente não se perder depois, ok? Fizemos as luzes. Próximo passo, marcar as sombras. Essas pinceladas, para a gente estar colocando o fundo, elas são bem difusas, elas não precisam ter definição alguma. Então, nós só estaremos marcando a área de sombra. Por cima disso aqui ainda vem cor mais escura ainda. Esse bistre ele vai dar uma profundidade com esse cinza azulado que está aqui embaixo. Vocês perceberam que é uma paisagem fria, de cores frias. Então, nós vamos trabalhar esse fundo com cores frias, que já vai dando a temperatura para a obra final. Isso é só uma primeira mancha. É uma primeira sinalização de luz, de sombra, mas que ainda vem muito processo em cima disso aqui. Nós vamos trabalhar de uma maneira mais solta, tá? Sugiro isso, quem não quiser fique à vontade, mas eu sugiro pinceladas soltas, sem muita definição. Isso vai estar lá no fundo, ele não é para estar mais detalhado do que o primeiro plano, lembra? Questão de centro de interesse. Então a gente precisa ter o quê? Esse fundo bem difuso e sem detalhes. A ideia é essa mesmo. Por enquanto, a gente vai só fazer essa marcação. Tomando cuidado para fazer essa fusão, essa passagem dos tons de uma maneira suave, que depois não marque e você não tenha trabalho para ficar repetindo isso aqui. Você não precisa voltar. Então, a gente trabalhando essa fusão, ó, de uma maneira suave, não há necessidade de ficar retocando depois. E isso vocês já sabem como faz, né? Esse retoquinho que a gente vem depois para dar essa suavizada. A gente trabalha com o pincel seco entre um tom e outro, sem colocar tinta, só com o restinho que já existia. E aí a gente vai criando essa fusão, olha. É bem suave. A gente vai prosseguir nesse processo de colocar luz e sombra na tela inteira. Ela vai ficar monocromática, nesse tom desse azul, né, desse cinza azulado. Aí, depois que ela estiver toda mapeada, onde tem luz e sombra, aí a gente vai vir com a camada, nós viremos com a camada já com as cores, tá bem? A parte que tem as cores quentes, essa parte a gente não precisa ficar trabalhando o monocromático azulado, porque aqui, ó, já é mais quente. Então a gente não precisa trabalhar nessa área que tem ocres, marrons mais quentes, a gente não precisa fazer esse fundo azulado, ok? Nós vamos dar um intervalo, depois a gente volta com essa etapa já concluída. Belezinha?